Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Humanizei Cast. Nesse episódio, olha só que interessante, eu queria perguntar aqui se os ouvintes, as ouvintes já ouviram falar em bootcamp, sabiam que ter um portfólio pode ser uma vantagem em comparação com outros candidatos que não têm portfólio atrelado ao currículo ou à apresentação. E até mesmo já parou para pensar que pesquisa e inovação, uma pesquisa quali possui lugar no mercado de trabalho fora das academias, fora do contexto de bolsa, fora do contexto das universidades públicas federais, estaduais e assim vai. Pois é, todos esses temas, eles são debatidos nessa entrevista, nesse episódio que a gente vai começar a apresentar agora, que é o quarto episódio da série. Nesse episódio, eu entrevisto Eros Sester, que é cientista social formado pela USP, mestre em antropologia social pela Unicamp e doutorando em antropologia social pela USP também. Ele é especialista em gênero e sexualidade e também é UX Researcher na Zé Delivery, tendo passado pela Kimberly Clark, pelo Senac e pela Sensorama Design. Eros, que é pesquisador, também é ensaísta e também é músico. Eu vou deixar todos esses links do Eros na descrição do episódio, é só clicar lá. E o Eros é um divulgador do aporte antropológico na inovação e na pesquisa centrada no usuário. Como sempre, eu falo que a entrevista está muito legal, a entrevista com Eros foi especial, como todas as outras, e espero que todas gostem bastante. Vamos começar o episódio? Valeu! Muito bem-vindo, Eros. Que alegria estar gravando esse quarto episódio com você. Eu vou deixar para que você se apresente. Não vou me estender muito, não. Por favor, quem é Eros Sester? Bom, primeiramente, muito obrigado, Caio, pelo convite de participar do Humanizei Cast. Eu acho, assim, da maior importância a missão do podcast. Eu sou Eros Sester, sou UX Researcher, antropólogo e cientista social, morador da cidade de São Paulo, e estou bastante animado para esse bate-papo aqui que a gente vai ter. Muito legal. Você nasceu em São Paulo? Sempre morou aí? Como que é? Eu sou nascido na cidade de São Paulo e sempre morei. Assim, estou um pouco de saco cheio, com vontade de viver novos ares, mas é isso. Hoje moro no centro da cidade. Como foi que você conheceu ciências sociais? Você já começou cursando antropologia? Como que foi isso? Eu tive no colégio uma professora de sociologia. Eu acho que muitas pessoas começaram a história dentro das ciências sociais nesse sentido, né? De serem inspirados por alguma pessoa. Eu costumava ler sei lá, literatura de contestação. Então, na adolescência, eu era um jovem anarcossocialista que lia Aldous Huxley, George Orwell, Manifesto e etc. E tive uma afinidade muito grande ali por conta dos temas e das abordagens com essa professora de sociologia e decidi que ciências sociais era o que eu queria. Não era a minha única opção, eu sempre curti muito artes, mas eu fiz um cálculo ali de que talvez as ciências sociais fosse mais fácil de entrar do que as outras carreiras, e eu não me arrependo nem um pouco, é uma área que eu considero bastante gratificante. Você é formado por qual universidade? Eu fiz ciências sociais na USP. Na USP, enfim, no primeiro ano de graduação, eu conheci os estudos de gênero e sexualidade, por conta do já inexistente ENUDES, Encontro Nacional Universitário sobre Diversidade Sexual e de Gênero. E dentro dos departamentos, das graduações, dos departamentos de ciências sociais, os estudos de gênero tradicionalmente estão dentro da antropologia aqui no Brasil. Óbvio que há exceções, mas no caso da USP era mais ou menos assim. Prestei no registro da antropologia do gênero e sexualidade um mestrado em antropologia social na Unicamp, que eu efetivamente cursei, e estou na reta final, nessa etapa árdua, dolorosa, que é escrever a minha tese de doutorado de volta na Universidade de São Paulo.
Legal. E só para eu e para os ouvintes, para as ouvintes entenderem um pouco mais, com o que você está pesquisando? É tudo gênero e sexualidade? Eu fiquei normalmente na área de gênero e sexualidade, desde que eu comecei na iniciação científica, e meu interesse foi sempre investigar coisas relacionadas a relações transacionais, erotismo, dinâmicas urbanas, enfim, isso sempre considerando diferentes marcadores sociais da diferença, ou seja, como etnicidade, e classe social e idade constituem gênero e sexualidade e vice-versa. Então, Eros, você é formado em antropologia, tem mestrado e doutorado na área de antropologia, correto? Sim. Os temas de pesquisa, seu tema de trabalho acadêmico sempre foi gênero e sexualidade. Eu queria te perguntar se essa sua formação acadêmica, ela te ajudou a conseguir algum trabalho. A resposta é sim, mas houveram vários sabotadores, né. Como Então, assim eu sabotadores? posso dizer que, eu sou uma pessoa, versada em metodologia de pesquisa quantitativa e qualitativa, e eu vejo que na minha formação favorece com que eu rapidamente consiga entender qualquer tema relacionado a dinâmicas sociais, culturais e políticas. No entanto, entender a forma como essa minha formação pode ser interessante como um aporte dentro de certos campos de mercado, de tecnologia e inovação, foi uma tarefa muito solitária e que está ainda em construção. Então, eu posso dizer que a expertise em pesquisa e metodologia definitivamente foi algo que me ajudou muito a chegar na área que eu estou atuando atualmente, mas não foi suficiente. Como que você fez essa ponte das questões de metodologia de pesquisa, né, uma questão muito acadêmica, como que você fez essa ponte para ir para o mercado de trabalho? Eu cheguei. Bom, eu tive uma primeira experiência na área de inovação em 2018, na Kimberly Clark, que é uma empresa da área de indústria. Eu já estava procurando encontrar a possibilidade de trabalhar com antropologia fora do ambiente acadêmico. E em seguida me voltei para a área de educação e na pandemia me vi completamente desalentado. A minha disposição, a minha vontade efetivamente em buscar campos dentro do mercado, da inovação, da tecnologia e do mundo corporativo como um todo, vieram da dificuldade de pagar os boletos. Não tem segredo absolutamente nenhum nisso. Eu pude entrar em contato com pessoas que estavam na área, mas, sobretudo, pessoas que me ajudaram a construir o meu posicionamento público, seja em processo seletivo, seja no LinkedIn, como uma pessoa cujos aportes trazidos das ciências sociais seriam interessantes para a área de inovação. E logrei nesse sentido. É uma área que eu tô, uma área que é muito interessante, eu quero continuar cada vez mais como um especialista dentro dessa área, como um gestor, essa é a minha visão, por assim dizer. Mas é uma área que não foi, digamos assim, não foi intuitiva, né? Era aquilo que eu vi como uma oportunidade num momento de vulnerabilidade que não foi solitário. Eu acho que a classe dos cientistas sociais e antropólogos é uma classe que está muito vulnerável em termos de possibilidade, em coeficiente de empregabilidade nos dias de hoje. Você pode contar um pouquinho mais detalhado como que você faz nessa área? Porque você falou que não é intuitivo, realmente não é intuitivo. Eu tô com muita dúvida de o que no dia a dia você faz, qual que é o dia a dia mesmo do seu trabalho. Olha, a posição que eu ocupo atualmente é a posição de UX Researcher, que em português, enfim, pesquisador de experiência de usuário. E o UX é uma área dentro do ramo, do super ramo de tecnologia e inovação, mas é uma área que está muito relacionada com produtos digitais. Então, por exemplo, a gente agora, caro ouvinte, a gente está usando o Google Meet para fazer essa gravação. E o Google Meet, ele só é o que ele é, ele só oferece o que ele oferece porque existem pessoas no escritório da Google perguntando para pessoas como eu e o Caio o que precisa melhorar dentro desse aplicativo. Então, de forma muito ilustrativa,
Basicamente, a pessoa de UX Research ou a pessoa pesquisadora de experiência do usuário é, é a pessoa especialista em coletar, mediante o uso de metodologias qualitativas e quantitativas, a percepção das pessoas usuárias, e isso acaba ajudando a área de experiência do usuário como um todo dentro dos produtos digitais a aprimorar, personalizar, enfim, modificar a experiência dentro de interfaces digitais de forma que ela seja aprazível para a pessoa usuária final. Claro, sempre levando em consideração imperativos de mercado e de negócios. Então, a pessoa pesquisadora do usuário, ela faz a pesquisa e junto com os objetivos estratégicos da empresa, esses outputs, esses resultados são convertidos em insights que, ao mesmo tempo, tem que se tornar algo interessante para a pessoa usuária e algo que vá gerar lucro no final ali para a empresa como um todo. Uhum. Eros, você falou muitos conceitos que eu não sei no contexto da USP, né? Mas, por exemplo, no contexto da UNB, onde eu sou formado, a gente não trabalha, por exemplo. Foi uma dificuldade, eu acho que talvez até hoje seja uma dificuldade, fazer esse pulo de um mundo totalmente acadêmico, de metodologia de pesquisa, para um mundo de metas, resultados e viabilidade do negócio, Certo. entende? E aí, o que eu queria perguntar para você da onde que veio esse seu conhecimento sobre esses conceitos que você está me falando? Você aprendeu na universidade? Você teve que fazer um exercício por fora? Ou foi em experiências de estágio? Como que foi? Esse conhecimento eu adquiri mediante cursos e experiência prática. Então, na época que eu descobri a disciplina de UX, eu fiz cursos e um trem que eles chamam de bootcamp, que é uma espécie de curso imersivo em que você termina com um produto, com um resultado. Existem coisas que são específicas do jargão da disciplina de UX e que você só consegue compreender fazendo o curso e ou trabalhando na área de fato para se tornar fluente. A pessoa antropóloga e cientista social, quando ela vai entrar é, na área de tecnologia voltada para produtos digitais, experiência de usuário, ela tem que falar línguas. E a língua que menos importa no contexto acadêmico é a língua que a gente usa numa banca ou num grupo de trabalho de um congresso. Essa língua importa muito menos do que a língua do corporativez e a língua que usa o jargão da, da, da disciplina mesma de UX. E essa língua eu aprendi fazendo cursos e na prática mesmo, na experiência. Eu tive também a oportunidade de fazer trabalho voluntário, mas eu sei que é muito difícil você conseguir um produto digital de uma ONG para fazer trabalho voluntário, mas também tive esse aporte na minha bibliografia de formação dentro da disciplina de UX. Como que foi esse trabalho voluntário? Meu, cheguei no atados.com.br, que é um site que agrega vagas de voluntário, inclusive é um site bastante interessante para qualquer tipo de vaga de voluntariado. Enfim, eu já tinha feito voluntariado na área de educação, na época, durante a pandemia, e achei uma vaga para UX. Então, foi muito interessante porque foi uma oportunidade de ter experiência na prática com um problema real e não um problema hipotético, que são os problemas que você vai normalmente se confrontar num curso ou num bootcamp. Quando você era mais jovem, você imaginava estar nessa posição que você está? Não, quando eu era mais jovem, eu escolhi o curso de Ciências Sociais, além de saber que eu ia passar nele mais do que, sei lá, o curso de audiovisual, eu tinha afinidade com os temas. Empregabilidade, tipo de trabalho, não era algo que eu me preocupava na época. Eu só queria cursar algo que eu achasse maneiro. E tendo feito 2 anos e meio de iniciação científica, eu fantasiei a possibilidade de virar professor de ensino superior. Ainda tenho vontade de dar aula para o ensino superior, como algo à parte da minha atuação específica como especialista em pesquisa para a experiência do usuário. Mas eu era um jovem que queria falar sobre relações trabalhistas, sobre coisas que são muito próprias de uma agenda
específica de uma pessoa de esquerda, jovem e etc. Eu acho que isso é um ponto interessante de se colocar no debate, que é o contraste muito grande entre aquilo que uma pessoa cientista social idealiza como futuro quando ela entra no curso de ciências sociais Uhum. e as possibilidades laborais que ela vai se confrontar e que não necessariamente refletem as convicções ideológicas e posicionamento ético dessas pessoas. Uhum. Eu acho que pode ser muito chocante a possibilidade de você trabalhar numa corporação sendo uma pessoa anticorporação, sendo uma pessoa anticapitalista. Eu vou dizer que por mais que possa soar um pouco caricatural esse Uhum. drama, ele é real e eu passo por ele até hoje. Eu Uhum. trabalho hoje na Ambev, eu trabalho hoje no Zé Delivery, que é uma empresa da Ambev, e eu penso muito sobre como é importante ter um olhar antropológico e referenciais éticos na posição que eu estou, ainda que trabalhar numa grande corporação não necessariamente reflita o grande ideal de vida que eu imaginei para mim há 10 anos atrás. Eu acho que esse é algo que não tem uma resposta fácil e que é realmente não necessariamente pacífico de conviver com, em termos da existência desse dilema, mas eu estou feliz porque eu estou vivendo uma vida confortável. Ótimo. Mas, Falando muito papo reto. mas em alguns momentos isso chega a ser um dilema, ou foi um dilema para você? Sim, não vou entrar a miúde. Como que você chegou nessa posição atual? Eu, assim, né, pelo menos nessa experiência minha aqui de Brasília, o Zé Delivery começou há muito pouco tempo. Como que foi em São Paulo? Como que você entrou nessa posição? O Zé tem uns 6 anos e a operação expandiu muito durante a pandemia porque a gente precisava beber, certo? Uhum, E o modelo de negócio favorece com que as bebidas saiam mais baratas, né? O Zé, por ser da Ambev, ele vende marcas que pertencem à Ambev e que representam aí, tirando a Heineken, a Coca-Cola Company, o maior monopólio de bebidas, né? uhum, uhum. Alcoólicas e não alcoólicas do país. E aí eu entrei no Zé Delivery nesse processo de expansão. Mas eu acho que a minha entrada no mercado, como um todo, não está relacionada diretamente ao Zé Delivery. Então, depois dos bootcamps, eu abri o Notion, que é um site de comunicação e gestão do conhecimento, criei um portfólio. Existem diversos sites onde você pode criar um portfólio, como o Behance, o Notion, o Medium, que é aquela rede social de texto. E ter a experiência passada em inovação na Kimberly, ter a experiência no trabalho voluntário e também os bootcamps favoreceu com que eu tivesse um perfil júnior, em termos de senioridade, relativamente competitivo a ponto de eu conseguir a minha primeira vaga, que no caso foi numa consultoria da área de UX, chamada Assessorama Design, a qual eu sou extremamente grato e que é uma consultoria que, inclusive, contratava diversas pessoas antropólogas. Então, minha entrada na área de produtos digitais foi assim. Agora, a minha entrada no Zé basicamente foi networking. É um aspecto tenebroso do processo de formação de um perfil público de carreira, a ideia de que você tem que se vender como uma mercadoria, tá ali o Modernidade Líquida do Bauman para exemplificar de forma muito gráfica como isso acontece. Mas é assim que as coisas acontecem, e foi assim, foi mediante o networking que eu fui abordado pelo meu ex-chefe no Zé Delivery e logrei a posição que eu estou até hoje. Acho que tem todos esses aspectos, assim, acho que você precisa se posicionar em termos de mercado, precisa ter um portfólio, galera das sociais. Eu sei que é foda, mas é um trabalho muito simples. Você pode colocar as etnografias e monografias como cases dentro dos portfólios. Para mim funcionou. Você acha que essa questão do portfólio, ela vale a pena para todos os cientistas sociais e vou expandir para os profissionais de humanas que querem trabalhar em qualquer área, ou ele é um diferencial apenas nessa área de tecnologia, de UX? Olha, eu acho que a área de inovação como um todo, ter um portfólio é uma forma de se apresentar que é muito vantajosa competitivamente falando. Então, depois que eu criei meu portfólio, eu passei a ser chamado. Se você é um cientista social, uma pessoa cientista social que está pleiteando uma vaga, se tiver uma outra pessoa cientista social com o portfólio, é essa outra que vai ser chamada para entrevista. É frio, é assim, é bem objetivo. E o que pode ir num portfólio? Vamos dizer assim,
Pegando o seu exemplo como exemplo, você sempre trabalhou com gênero e sexualidade. Vamos dizer que você não, ainda não tivesse entrado nessa área de UX. Fazer um portfólio para gênero e sexualidade seria vantajoso também? Eu acho que, primeiro, tem é, muito massa a sua pergunta. Tem um aspecto formal do portfólio, tem um aspecto do conteúdo. Em termos formais, a cartilha pede que você faça um portfólio é, bastante resumido, com um design muito direto ao ponto. O meu primeiro portfólio era um portfólio que contava uma história, Uhum, porque eu achava que seria mais fácil para as pessoas explicar por que, que eu era um, um cientista social que poderia trazer aportes interessantes para as empresas delas. Não sei se foi a melhor decisão, só sei que eu fui contratado e deu tudo certo. Eu acho que o mais interessante é ter um portfólio menos poluído do que o que eu tinha. Eu atualizei o meu recentemente, by the way. Eu coloquei no meu portfólio elementos que denotavam a minha experiência em pesquisa. Então, vamos supor, a minha dissertação de mestrado era sobre o Parque Ibirapuera e relações de gênero e sexualidade. Então, eu pesquisava tanto o fenômeno da pegação, do sexo dentro do parque, como o fechamento de um estacionamento que ficava aberto às madrugadas e que era usada como reduto de encontros, até disputas ali com a vizinhança e etc. Então, eu cerquei o problema da diversidade sexual e de gênero do Parque Ibirapuera como um todo na minha dissertação de mestrado. uhum, Por que que é interessante eu colocar para jogo a minha dissertação de mestrado num portfólio para a área de tecnologia e produtos digitais? Porque eu demonstro que eu sou versado em metodologia qualitativa. uhum, Então, que eu sou capaz de fazer trabalho de campo, que eu sou capaz de converter o meu trabalho de campo em algo apresentável. Então, eu acho que dizer quais são as habilidades duras, né, as hard skills, que a gente aprende dentro da graduação e da pós-graduação, demonstram como nós somos efetivamente capazes de manejar esse tipo de metodologia. Claro, o antropólogo, ele trabalha com etnografia, trabalho de campo extensíssimo. uhum, Não existe etnografia dentro do campo corporativo, como a gente chama. O que existe é um pastiche de etnografia, que as pessoas chamam de trabalho de campo, ou etnografia, ou guerrilha, ou qualquer coisa assim, que se limita a, no máximo, havendo orçamento, você passar aí com certas quantidades de horas com potenciais pessoas usuárias ou potenciais targets aí que o negócio esteja hum, querendo alcançar. Mas mesmo assim, isso não significa que a gente não seja apto, porque existem aí grupos focais, entrevistas, toda sorte de metodologia qualitativa. Um a mais mesmo para a pessoa antropóloga, fazer um esforço para lembrar tudo que a gente aprende em metodologia de pesquisa quantitativa, porque o uhum, profissional que maneja pesquisa qualitativa e quantitativa tem uma vantagem competitiva com relação ao profissional que não maneja as duas, e também com relação ao profissional que maneja só quantitativa, porque a pesquisa quantitativa é muito bem considerada, muito mais do que a pesquisa qualitativa, porque o campo corporativo de inovação tem problemas com coisas que não sejam números. uhum, Não conseguem enxergar ali de pronto valor em algo que não possa ser representado graficamente. uhum. Então, é uma luta demonstrar o valor da pesquisa qualitativa dentro do campo corporativo e por isso, por conta desse preconceito e desse vício mesmo de entendimento da função da pesquisa, aquele profissional que maneja estatística minimamente, não precisa ser ali um data scientist, pode ser uma pessoa que é minimamente letrada em estatística e consegue fazer uma análise sociológica, sociocultural, um mapeamento de tendências e etc., tem vantagem competitiva com relação a quem só maneja metodologias qualitativas. E assim, vamos dizer que eu agora quero fazer um portfólio. Como é que eu faria um? Existe um manual para fazer? Existe um guia? Existe teorias? Como que a gente aprende a fazer um portfólio? É só ver o dos amiguinhos. Esse é o manual.
O meu portfólio, eu tomei a precaução de colocar em ordem de importância hierárquica aquilo que eu achava interessante para o meu posicionamento como um potencial e agora, efetivamente, como um profissional UX Researcher. Uhum, Então, primeiro eu coloquei tudo aquilo que tinha a ver com curso e bootcamp, depois eu coloquei as coisas que tinham a ver com formação em ciências sociais, depois coloquei meu portfólio de texto, eu escrevo regularmente no Medium, e uhum, depois coloquei, inclusive, coisas que não tinham absolutamente nada a ver com nada, mas que, sei lá, poderiam demonstrar ali que eu tinha diferenciais específicos. Eu coloquei podcast, que eu participei durante a pandemia, que eu coproduzi, coloquei meu projeto musical, coloquei curta-metragem que eu já dirigi, coloquei os tours que eu fazia com gringos na Airbnb Experiences, para mostrar, sei lá, que eu manjava de produção de áudio, produção de vídeo, falava inglês, espanhol, colocava as coisas e tagueava elas com as hard skills. uhum, Eu acho que isso é interessante, né? Isso é que, uhum, poxa, é isso que a gente faz em ciências sociais. A gente traz um tema, traz a coleta, e aí a partir dessa coleta a gente levanta o debate. Não é? É só você fazer uma grande. É só você colocar na panela e fazer uma grande redução. Você coloca, o meu case é esse, olha, fazia tours com gringos. O que eu ganho disso? Facilitação, inglês e espanhol. Acabou. Essas são as hard skills envolvidas. Você precisa delas para fazer tour com gringo, certo? uhum. Então, a mesma coisa, as ciências sociais. Ah, eu fiz uma etnografia sobre a forma como as pessoas sentam no ônibus. Não, tudo bem, as suas hard skills são trabalho de campo, né? Você conseguiu transformar aquilo num documento, num relatório, qualquer coisa assim, entendeu? Edos, eu vou te fazer essa pergunta lá no final de novo, mas para quem ficou muito curioso, vamos lá. É, onde que a gente acha seu portfólio? Vai no meu LinkedIn, era o Sester. Ele tá linkado no em destaque. Fácil desse jeito? Sim, Eros Sester, como está escrito na descrição deste episódio. E é só você descer um pouco e vai estar em destaque. Eu sempre deixo como primeiro link meu portfólio. Eu queria que você descrevesse também agora como que é um dia a dia típico do seu trabalho. O que que você costuma fazer? Você começa 9 da manhã, aí você bate ponto, aí você vai ler e-mail, o que que você faz? Eu vou falar como é o meu dia a dia, que é absolutamente diferente do dia a dia de outras pessoas em outras empresas. Eu acordo a tempo de estar online às 9 horas da manhã. Cada pessoa tem a sua rotina matinal. Uhum. Eu não vou descrever a minha, mas eu acordo às 9 horas da manhã e entrego às 18. Minha empresa permite um grau relativamente confortável de flexibilidade, então eu posso negociar com as pessoas dos projetos em que eu estou envolvido ou com a minha pessoa gestora uma forma de repente, começar mais tarde, terminar mais tarde, ou começar mais cedo, enfim, eu tenho essa liberdade dentro do lugar onde eu trabalho hoje em dia. A minha posição é 100% remota. Existem eventos que são raros, mas em que existe alta sugestão de presença física, né? Ou seja, de bom tom ir. Mas, no grosso do tempo, eu trabalho na minha casa, onde quer que eu esteja. A gente sabe que as vagas remotas estão em perigo hoje em dia, as vagas 100% remotas, mas até hoje é o registro em que eu estou. E no meu dia a dia, eu estou em projetos, enfim, eu já passei por uma diversidade grande de projetos. Eu trabalho conduzindo ou facilitando pesquisas que acontecem em diferentes níveis é, dos objetivos de desenho de produto digital dentro da minha empresa. E nesse sentido, eu já fiz tanto pesquisas muito específicas e voltadas para entender determinados pontos do fluxo de experiência, como teste de usabilidade, como eu já fiz pesquisas que se voltavam para um tema específico de uma área, de uma equipe específica, que, na forma como a minha empresa se organiza, a gente chama de squad, ou tribo. E também já fiz pesquisas mais amplas de interesse mais geral enfim, de todo o Zé Delivery ou da grande área de desenho de produto e UX como um todo. Isso tudo sempre alinhado ali com alta liderança e com a minha gestão. Também trabalhei
enfim, estive no processo de criação da área de pesquisa como um todo, junto com o meu ex-chefe, Rafael Soldan, a quem eu sou muito grato, e, enfim, colegas como Silvia Nogueira, e Felipe Rodrigues, e Felipe Rabeschini. Eu estou mencionando porque é para eu dizer para eles ouvirem, e como o nome deles está citado, aí eles meio que vão ter que ouvir. Na elaboração dos processos de pesquisa como um todo. A elaboração dos processos de pesquisa dentro do jargão de UX chama-se Research Ops, Research Operations. É, é a subdisciplina na área de pesquisa que cria os referenciais de pesquisa para todas as pessoas designers. Então, boas práticas de pesquisa, critérios socioeconômicos, formas de bonificação, repositório de pesquisa, tudo aquilo que vai dar suporte para que pessoas designers façam pesquisa. Isso é algo importante de dizer. As pessoas designers, as pessoas de design de experiência, né, e os UX researchers, também fazem pesquisa porque faz parte da formação de UX Researcher, de UX Designer fazer pesquisa. UX Researcher é uma pessoa especialista, por isso que as pesquisas que eles vão tocar, que os UX Researchers vão tocar, são pesquisas mais estratégicas. Qual que é a diferença de UX Researcher e UX Designer? UX Designer tem um perfil mais abrangente, é a pessoa que consegue olhar de forma mais holística para todo o fluxo de imagens, né, de telas, desculpa. E é uma pessoa que frequentemente tem formação original em design. Então é a pessoa que vai olhar para a experiência, fazendo a interface entre a imagem e o humano. Em alguns lugares essa função é mais segmentada. Então tem a galera que vai cuidar de tela a tela mesmo. Essas pessoas são chamadas de UI designers, né? Designers de interface de usuário. E tem as pessoas que são focadas na escrita ou na forma como o texto comunica a experiência. Essas pessoas são chamadas de UX writers ou UX content, ou content designers. E tem as pessoas como eu que são focadas especialmente na área de pesquisa, que são os UX researchers. E o UX designer é a pessoa que manja desse trem todo. Você citou várias pessoas na sua equipe, né? Que você falou que vai passar o podcast para elas ouvirem. E eu queria perguntar a formação dessas pessoas que compõem a sua equipe. Sua equipe, eu tô falando, é a equipe que você pertence. A equipe é uma equipe multidisciplinar ou todo mundo é mais ou menos segmentado na área de ciências sociais ou na área de humanas e que tem alguma especialização, algum conhecimento mais aprofundado nessa área de UX? A equipe é uma equipe transdisciplinar. Eu vou descrever para você como ela era no momento em que ela foi concebida. Então, é uma equipe formada por uma pessoa gerente, formada em psicologia e ciências sociais, com experiência em pesquisa de mercado e produtos digitais. E abaixo dessa pessoa, né, tinha eu, certo? Você já descrevi minha formação e meu background. Uma pessoa designer com foco em pesquisa de produtos digitais, uma pessoa, posso estar enganado, espero não apanhar por isso, administradora com foco em pesquisa de mercado, e uma pessoa formada em design industrial com experiência de pesquisa de mercado e produtos digitais. Então era uma equipe transdisciplinar no seu background. Teve uma pergunta no episódio passado que eu fiz para o Hugo. Quem não ouviu o episódio 3, recomendo bastante ouvir. Mas a pergunta que eu fiz era se, na percepção dele, o local que a gente está procurando trabalho interfere nessa chance de empregabilidade. Você, Eros, acabou de falar que hoje as vagas remotas estão caducando, né? Mas eu queria ouvir, na sua experiência, de acordo com a sua experiência, como que estar em São Paulo te ajudou outros colegas ou prejudicou você, prejudicou outros colegas que você conheceu ao longo, né, da sua formação, a conseguir um trabalho, a estarem trabalhando em áreas minimamente satisfatórias e que sejam trabalhos, como eu posso dizer, dignos, né, que boas condições de trabalho. Pronto. Ai, Caio, que pergunta. Trabalho é trabalho, né? Trabalho é Uhum. trabalho. Vai ter sempre pontos positivos e pontos negativos. Existem empresas que são extremamente bem reputadas e você pode ter a sorte de cair numa equipe muito da hora ou cair numa equipe muito escrota. Muito papo reto, assim.
Eu acho que eu não sei, eu não consigo dimensionar o quanto está em São Paulo, me ajudou ou não, mas eu não consigo desvencilhar a minha formação profissional da minha paulistanidade. Eu fiz universidades paulistas, né? A primeira empresa que eu trabalhei em produto digital era uma empresa 100% remota, que tinha sede em São Paulo e em Florianópolis, e eu não conhecia as pessoas pessoalmente. Então, era indiferente o fato de eu estar morando na cidade de São Paulo. Assim, a questão regional, eu definitivamente não, não consigo opinar tanto. O que eu poderia chutar é que quanto mais for competitivo o seu perfil, menos as pessoas vão pedir para que você esteja frequentando presencialmente o escritório. Esse é um primeiro ponto. Se você é um desenvolvedor, meu filho, você pode estar. Se você for um desenvolvedor bom, você pode estar nos recônditos mais profundos desse país. E se o seu perfil for bom, você vai ser contratado, entendeu? Um outro ponto que é muito importante é a cultura da empresa. A gente está vivendo um momento muito esquizofrênico, é essa palavra, no mercado de trabalho, em que as vagas híbridas estão aumentando com relação às vagas remotas, ao mesmo tempo em que existem estudos internacionais do norte global demonstrando como, sei lá, às vezes trabalhar remotamente ou trabalhar com menos um dia por semana aumenta a produtividade. Então, eu acho que a cultura é algo fundamental dentro de uma empresa. Claro, eu estava desempregado, mano, se me oferecesse um emprego, sei lá, velho, na empresa mais abjeta possível, eu topava esse emprego, sacou? Mas uma vez que você conhece o teu perfil e sabe o teu valor dentro do mercado, sacar como é a cultura de uma determinada empresa pode ser algo decisivo para você optar por uma vaga e não outra. E eu boto maior fé nisso, porque eu acho que tem mercado, eu sei que as coisas estão difíceis, mas nós que estamos na área de tecnologia, eventualmente temos o privilégio de poder escolher entre vagas. Não se sabe até quando, mas a gente tem um pouco isso e cultura definitivamente, cultura corporativa, é isso que eu quero dizer, né? É algo que tem que ser levado em consideração, sim. Eu queria agora te perguntar os maiores desafios, dificuldades, empecilhos que você encontra no seu trabalho atual. Pode chorar? Brincadeira! É, eu acho que existe um desafio que não é do meu trabalho atual. Existe um grande desafio que, inclusive, está exposto de forma muito franca dentro do debate de pesquisa, que é o valor da pesquisa dentro da área de produtos digitais. Como eu vou traduzir Uhum, em outros termos, por que pesquisa é importante e como a gente transforma resultados de pesquisa em acionáveis de negócio. Como é que eu conversar com o usuário vai significar depois em lucro, em conversão, em aumento de base, em qualquer outra coisa. uhum, Basicamente, essa é a discussão. É uma discussão dentro da disciplina de UX Research e é uma discussão também dentro do negócio, porque nós, pessoas uhum, pesquisadoras, somos contratados porque existe uma demanda em entender o que os nossos usuários dizem. E, ao mesmo tempo, nós, pessoas pesquisadoras, não temos necessariamente fluência em negócio para demonstrar como os nossos outputs se tornam uhum, insights que vão ser úteis a médio, curto ou longo prazo dentro do negócio. Então, o maior uhum, desafio para a área de pesquisa não é só meu, é da área de pesquisa como um todo, é demonstrar como a atividade, como o produto do trabalho da pessoa pesquisadora pode ser visto dentro da área de produto, visto dentro do ponto de vista de negócio como algo interessante. E questões de comunicação também, enfim, claro, tem toda a sorte de dramas relacionados a soft skill, dificuldades comunicacionais dentro do contexto corporativo, politicagens e também posturas refratárias, né? Então, às vezes o resultado de pesquisa que você traz pode significar uma ameaça para alguém que está lá dentro.
Então, isso eu falo em nome de todas as pessoas pesquisadoras, eu não estou falando sobre mim, né, necessariamente. Você já citou bastante sobre habilidades que você desenvolveu ao longo da sua carreira, mas eu gostaria de te perguntar, em forma de uma dica, para se inserir nessa área, qual você diria que são as habilidades, um resumo de habilidades mais importantes para uma carreira em UX e inovação? A comunicação, falar a mesma língua, entender como funciona, fazer um trabalho de campo. Mano, chamar a galera que já trabalha, entender o jargão, entender como funciona os trem, entendeu? Comunicação é fundamental. Aqui a gente, dentro da área acadêmica, a gente precisa fazer textos para, sei lá, congressos, banca, entendeu? A gente tem a nossa capacidade de síntese está muito relacionada à forma academia, forma artigo, forma ensaio. Dentro do contexto corporativo, você precisa vandalizar a linguagem do ponto de vista acadêmico, você precisa vulgarizar a linguagem, você tem que. Todo o treinamento absolutamente intelectualista e sofisticado que a gente tem que se despir dele e falar uma outra língua, estar disposto a falar outra língua. Então, eu acho que a principal habilidade é a habilidade comunicacional para você primeiro ter a possibilidade de ganhar experiência dentro da área. Depois dessa soft skill, meu filho, aí você entende, né, como é que se adapta ao seu trabalho no dia a dia. Eu acho, posso estar enganado, pessoas podem discordar de mim, mas eu acho que é bem por aí. E uma dose de ser canastrão mesmo, de ser cara de pau. Sempre importante nessa última habilidade aí. Porra. Eros, outra pergunta. Seja bem sincero, o que você falaria, uma dica, um conselho para você mais jovem? Véi, é, eu diria para buscar oportunidades dentro do mercado com mais agilidade, porque é pouco gratificante você sair de um mestrado com bolsa e para um doutorado sem bolsa e se sentir desalentado nesse sentido. Uhum, Eu acho que o sonho da docência, do ensino superior dentro da universidade pública, não é incompatível com a atividade mercadológica. uhum, Eu sei que é um trampo, eu sei que a área acadêmica é uma área que exige muito trabalho não remunerado, mas eu acho que eu diria uma coisa nesse sentido. E que trampar em empresa não depõe contra a forma de visão de mundo, e a visão ideológica de mundo, e a cosmologia de mundo, e os referenciais éticos que a gente tem necessariamente. Existe uma falácia de que o setor privado é necessariamente mais deletério em termos morais contra a igualdade de classe do que o setor público. E eu acho que é necessário a gente ter uma visão menos caolha, um pouco menos ingênua, menos engessada de como as coisas funcionam. uhum. As bolsas vêm de impostos, então eu acho que tem um pouco, talvez, o que eu diria pegar a visão e ter uma visão crítica de como as coisas funcionam, que isso não depõe necessariamente contra a visão de mundo e não vai fazer da gente uma pessoa pior ou qualquer coisa assim. Perfeito. Falando sobre conceitos agora, eu queria ouvir a sua visão do conceito sucesso. O que que é sucesso para você? Sucesso é um ardil ideológico. Sucesso é um termo que não faz muito sentido. Eu não acredito no conceito de sucesso, porque o sucesso, a ideia de sucesso, ela tem como parâmetro referenciais ideológicos, tão e somente, de idade, de afluência econômica. Eu posso dizer para você que eu tenho uma visão de carreira, visão, para quem não está familiarizado com o jargão corporativo, visão é como você pensa o futuro de um determinado negócio. Então, se você pensa a sua carreira como um negócio, eu tenho uma visão de negócio. E a minha visão de negócio é ser uma referência como especialista na área de UX Researcher e um divulgador das ciências sociais e da antropologia dentro e fora do contexto corporativo. Essa é a minha visão. Agora, sucesso, sei lá o que é sucesso. Eu sei o que é pra minha vida, eu quero viajar muito, quero fazer música.
Quero pra minha vida. Isso não sei se isso chama sucesso. E o que é trabalhar para você? Trabalhar, trabalhar é você atuar sobre o mundo com o fim de produzir algo. Bem weberiana. Trabalhar, sei lá, quando eu escrevo um texto no Medium, não remuneradamente, é um trabalho. Quando eu fiz meu portfólio, isso é um trabalho. Trabalho é aquilo que se compreende como trabalho. Eu acho que é isso. Eu acho que trabalho não é necessariamente algo que é remunerado, e não necessariamente algo que tem como objetivo ganhar dinheiro em algum momento. Trabalho é agir no mundo para ter um produto. Eu acho que cada pessoa é livre para definir o próprio conceito de trabalho. Mas agora falando sobre dinheiro e do dinheiro que a gente ganha trabalhando, eu queria saber das formas que você faz ali, né, o ganha-pão do final do mês. É só com esse trabalho na Zé Delivery? Olha, como pessoa, cientista social e ser humano e ser vivo, vivendo nesse Brasil caótico da última década, eu já fiz transcrição, já dei aula de português, já dei aula de inglês, já dei aula no terceiro setor, dei aula em ONG, já fiz toda sorte de coisa. Hoje em dia, eu trabalho Uhum, exclusivamente com o Zé Delivery, sou registrado, sou CLT dentro do Zé Delivery, quem assina minha carteira é a uhum. Ambev. E adoro um freela, mas assim, ultimamente não tem pintado, não. Meu último freela era fazer tour com gringo, mas, porra, foi assaltado violentamente no centro de São Paulo ano passado e perdeu a graça um pouco. Mas atualmente minha única fonte de renda é essa. Eu queria te perguntar se a gente pode falar assim na lata sobre dinheiro. Em resumo, é uma média de quanto você faz ao final de um mês de trabalho. Pode falar por cargos, né? Você, não sei se você é júnior, pleno ou sênior. Eu tô pensando aqui se tem alguma cláusula em algum contrato que me permite falar isso. Eu entrei como júnior PJ ganhando 4 pau e hoje o meu líquido como pleno tá em torno de um pouco mais que o dobro disso. Um sênior tem também, faz parte do plano de carreiras da. Faz parte. Você não deve ganhar, sei lá, uns 2, 3 contos mais que isso, não sei. Nunca perguntei para meus amigos. Brasileiro não pergunta essas coisas, né? Pois é, mas essa é uma questão que eu acho importante debater aqui no podcast. Eu acho que dinheiro não deveria ser um tabu entre as conversas de trabalho. O que que você acha? Não acho que deva ser um tabu. Mas, ó, vou falar para você, esse negócio, essa porrada de layoff que tá acontecendo aí, eu não queria adotar tons conspiracionistas, mas me soa como uma grande orquestração internacional para precarizar a categoria de tecnologia como um todo, com exceção dos desenvolvedores. Esses vão continuar ganhando bem. Uhum, Mas entendi. já ouvi várias histórias aí que demitiram galera UX, o diabo todo, e aí, quando voltaram a abrir vaga, abriram vagas com salário aquém do que seria o oferecido até um ano e meio atrás. Eros, a gente já passou de 50 minutos de episódio. Eu queria fazer já o fechamento fazendo três perguntas, tá bom? A primeira que eu queria perguntar é o seguinte: quais são as oportunidades mais promissoras para as pessoas que querem ganhar dinheiro nessa área de UX, tecnologia, inovação? Uai, eu acho que a área de inovação, a área corporativa como um todo é bastante aberta. Então, existe a área de Consumer Insights em marketing, para quem quiser trampar com marketing, pesquisa de mercado, muito voltada principalmente para quant. Na área de inovação, tem a indústria, onde eu trabalhei, na Kimberly-Clark. É mais difícil os engenheiros e químicos verem valor no cientista social, mas eu trabalhei, tipo, existe. E existe aí a área de produtos digitais, UX e Service Design, né? A disciplina de Service Design vai trabalhar não só com produto digital, mas vai trabalhar com experiências omnichannel, ou seja, experiências tipo que tem interface digital e interface física também. Tipo assim, quando você vai, sei lá, mano, no Starbucks, alguém desenhou aquele fluxo, sacou? Então, tudo que envolve fluxo de experiência, seja offline quanto online, precisa de pesquisador. O lance é achar os lugares certos, as pessoas certas e as áreas certas e fazer a liçãozinha de casa. De resto, oportunidade tem. E qual que é a dica de ouro
que você pode dar para quem está escutando a gente agora? Dica de ônibus. É, a dica de ouro. Ah, faz a lição de casa, mas faz com leveza, sei lá. Bota fé. Eu não sei muito bem. A dica de ouro envolve disciplina, essa é a dica. Mas faz com leveza, uma hora rola. Eros, pô, cara, muito obrigado pela sua presença. Gostei muito da nossa entrevista. Eu, como pessoa individual, né, profissional individualmente aqui, não como host do podcast, pô, foi um super aprendizado de escutar, muito legal. Então, deixo aqui meu agradecimento e queria fazer a última pergunta para a gente encerrar esse podcast. Como que a gente te acha nas redes sociais? Se alguém quiser entrar em contato com você, como que faz? Olha, no LinkedIn era o Sester, como está escrito na descrição desse episódio aqui. Eu tenho meus textos, meus ensaios, minhas neuras que eu publico no Medium desde 2017. Então, Medium, arroba, sei lá, underline, erinhos com 2 Os. E, eu sou músico. Ouçam Meros Erros no seu tocador predileto. Meros Erros. No YouTube, no Spotify, no diabo todo e também no Instagram, arroba Meros Erros. É assim que vocês me acham. Queria agora me despedir mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação e valeu, até mais. Obrigado, Caio. Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades.